É da nossa terra, é da nossa gente. Web TV Ituiutaba. Olá, tudo bem? Estamos de volta no Divã com Vilma Malta e hoje o meu convidado é o Fábio Guedes. É da nossa terra, é da nossa gente. Web TV Ituiutaba. Oferecimento Móveis Ideal, Ivanilce Dias, Marmoraria Cristal, Casa de Carnes Suprema, o Ostim Fotografia. É da nossa terra, é da nossa gente. Web TV Ituiutaba. Olá, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu programa. Gratidão por ter aceito o convite. E eu quero que você me fale um pouquinho da sua história de vida, Fábio. Olá, Vilma. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente falar de temas tão importantes para nós, pessoas com deficiência, e também para a sociedade em geral, para que a sociedade tenha possibilidade e oportunidade de conhecer um pouquinho do que é as pessoas com deficiência e um pouquinho do seu dia a dia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que fico muito grato de estar aqui no seu programa, na sua companhia. Eu que agradeço. Fábio, esse mês, lembrando que é o mês do autismo, não é isso? Sim. Abril é mês azul, mês do autista, do autismo. E eu conheci o Fábio num evento que me tocou muito. E quando eu o vi, por coincidência, né, Fábio, nós já nos conhecíamos por rede social. E ali no evento, que foi lindo, foi perfeito de colocar essa visão para as pessoas, por isso o convite, né, para mostrar para as pessoas como é o dia a dia, como é o convívio, como é a vida e como é difícil. Esse mês é um mês de Abril Azul, é um mês que comemora-se a conscientização do autismo, e a gente precisa muito abordar temas tão importantes, principalmente como o autismo, também dentro das pessoas com deficiência. Sim. Porque ainda existe uma discriminação muito grande em relação ao autismo. Ainda muito se vê pessoas que, quando relata sobre autismo, fala do autismo, aquele autismo agressivo, aquela pessoa que tem um autismo que ele está no terceiro nível de agressão, que é aquele que tem que ficar reprimido. E, na verdade, existe 3 níveis de autismo, né, que é o leve, o moderado e o severo. Sim. Então, aquele dia do evento, foi demonstrado que nós levamos pessoas com vários níveis de autismo para que eles tenham a possibilidade de falar também sobre o autismo, porque a gente sempre escuta na perspectiva de profissionais que trabalham com autismo. Sim. E aquele dia nós levamos as pessoas que têm autismo para que elas pudessem relatar o seu dia a dia e mostrar as possibilidades que ela tem de viver dentro da sociedade e ela poder estar onde ela quiser estar, porque o autismo também a pessoa com autismo, ela pode estar onde ela quiser estar. É verdade. Né? Precisamos quebrar essa barreira. Esse foi o tema que eu anotei. O autista pode estar em qualquer lugar que ele quiser. Porque lá teve um testemunho muito bonito. Você lembra o nome do Fernando? O Fernando, que é autista, descobriu depois de adulto, e ele é gerente de uma mega rede de farmácias. E é pai de autista também, né? Na verdade, foi descoberto que ele tinha autismo, porque fazendo o acompanhamento da filha, quando detectou que a filha era autista, o médico começou a fazer algumas perguntas para ele relacionadas à infância dele. E a partir dos relatos dele, detectou também que ele era uma pessoa autista. Mas a importância do estímulo precoce. Isso. Porque mesmo os pais não sabendo que ele era autista, como teve levou ele muito cedo para a escola, para conviver, e na escola, conforme o relato dele, ele fez peça de teatro, por mais que o papel dele, como ele disse, né, ele era o mais caladinho, sim, mas aquilo socializava ele com as outras crianças. Então, e isso ajudou muito ele na comunicação e no desenvolvimento social. Por estar dentro das escolas,
E aí entra a questão do preconceito, que a gente fala que o preconceito é um conceito sem conhecimento, né, Vilma? Sim. Porque as pessoas já pré-julgam antes de saber qual é o fato, qual é o acontecimento, o que realmente, quais são as necessidades daquela pessoa, se ela tem uma necessidade mais específica ou se qual é o tipo de tratamento que ela deve passar durante o seu processo de reabilitação e de socialização. E ele relatou o fato de ter tido uma escola integral, ajudou muito o desempenho dele e que começou a trabalhar a partir dos 15, 16 anos, através de benefícios sociais também, que é o trabalho de jovem e adolescente, do menor aprendiz. E hoje ele é gerente de uma rede de farmácias, né, super grandes. E então, para você ver, através da filha dele foi que detectou que ela era autista. E eu, como psicóloga, eu fiquei assim, nossa, admirada de ver o movimento, não sabia que Tuiutaba tem esse movimento e percebi também que muitas pessoas não sabem desse movimento. Você trabalha com o quê, Fábio? Eu, além da minha profissão, que eu sou professor universitário. Olha que legal. Você dá aula de quê? Eu dou aula de gestão, modelo de gestão, voltado para administração, para na área administrativa em geral. Legal. Dei aula também para publicidade e propaganda, para os cursos de publicidade, PP, na área de gestão voltado à hotelaria também. E eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Tuiutaba e sou presidente também da Associação Tijolinho de Apoio à Pessoa com Deficiência. Essas duas instituições, o conselho, ele é um conselho do município, é um conselho municipal que trabalha os direitos da pessoa com deficiência, mas ele é um órgão independente, ele é um órgão deliberativo, ele é consultivo e fiscalizador das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Então é um trabalho que a gente faz dentro de todos os órgãos do município, levando a informação das pessoas com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência e também buscando fazer com que esses direitos sejam garantidos pelas leis, tanto da lei federal, estadual e na lei municipal. Entendi. E, Fábio, aquele dia eu vi que estava tudo muito bem organizado, camisetas, máscaras, né? Todo mundo uniformizado, todo mundo bem arrumado. Como é que é? Isso é um conjunto? Como é que vocês fazem e elaboram isso? Na verdade, a gente busca parceria, né, Vilma? Para a gente fazer esses movimentos, fazer esses trabalhos de conscientização junto à sociedade, dentro das escolas, no comércio, na indústria, enfim, a gente tenta trabalhar todas as questões sociais. Então, quando se promove um evento, a gente busca essas parcerias para que realmente seja mostrada e levada as informações corretas à população e não de uma forma mascarada, porque o que a gente percebe é uma mascaração nos processos de informações que são levados à sociedade. Certo. E nessa grande maioria, mascarando as informações, e uma boa parte das informações faz com que essas pessoas com deficiência sejam rejeitadas, sejam renegadas, e acaba que elas ficam exclusas do meio social. Certo. Uma pergunta que eu quero te fazer, Fábio. E Tuiutaba está preparada para os deficientes em geral? Não. Não, e Tuiutaba não está preparado, e eu acredito que 90% ainda das cidades, dos municípios do Brasil não estão preparados para lidar com essa questão da socialização, porque fala-se muito da inclusão, Vilma, mas fala da inclusão no mercado de trabalho, fala da inclusão da pessoa com deficiência na escola, na cultura, no esporte, enfim, em todos os âmbitos. Mas como eu recebo essas pessoas nesses âmbitos que eu te falei, se as próprias políticas públicas elas ainda não conseguem atender um processo de inclusão. Então não é somente Tuiutaba, e Tuiutaba também não está preparado para receber, primeiro, porque não tem estrutura. Não tem estrutura de políticas
E não também tem não uma tem política pública efetiva. voltada efetivamente para isso. Não, ainda não tem, por mais que a gente esteja reconhecendo algumas políticas que já estão sendo implantadas, mas ainda falta muita coisa para ser feito. Então é um trabalho de formiguinha. Esse trabalho de inclusão ele já vem sendo falado há mais de 30 anos, né, que se fala de inclusão, tanto que a lei de 10.098, que é a lei de acessibilidade e quebra de barreiras arquitetônicas, ela é de 2001, e a gente até hoje não vê rampas nas esquinas, a gente não vê o rebaixamento das calçadas, a gente não vê lojas ainda acessíveis para que essas pessoas possam ter acesso. E quando a gente fala de deficiência, viu, muita gente, por ser uma deficiência mais visual, geralmente pensa em cadeirante ou deficiente visual, Sim. que se vê porque ele usa com a bengala ou com o guia e etc, ou então a cadeira de roda. Mas existem inúmeras deficiências que ela não é visual, como o TDAH, como as grandes síndromes, Sim. como o autismo, que é um espectro, né? Espectro, Que ele não é visual. Então, às vezes, você olha uma pessoa e não identifica que ela tem autismo. Então, tem muita coisa para ser feito, e principalmente ligado à questão de acessibilidade. A nossa cidade é uma cidade antiga, o nosso centro comercial é dos anos 50, e existe uma dificuldade enorme de fazer essas adaptações nas lojas comerciais, porque é de muito degrau e etc. Entendi. É importante o que o Fábio está falando, porque olha só, tem muitos, né, Fábio? Muitos. Eu assisti um filme esse fim de semana, não vou me lembrar o nome, mas ele fala das Olimpíadas, das Paralimpíadas, e de quanto as pessoas com deficiência de todos os tipos e níveis tiveram que superar, até na última Olimpíada que teve no Brasil, né, que foi boicotada pela política. É uma coisa que eu não gosto de falar, mas tá na Netflix e o filme conta. E eu fiquei assim abismada, porque se não são vocês, se não são vocês que correm atrás, ninguém vai fazer? Vilma, deixa eu te dar um parâmetro que você colocou aí. Ituiutaba tem aproximadamente 110 mil habitantes. Sim. De acordo com o censo do IBGE, cerca de 8% da população tem algum tipo de deficiência. 8%. 8% da população. Dentro desses 8% da população, vamos colocar que 7% da população que tem algum tipo de deficiência, ou ele é aposentado, ou ele recebe um BPC, que é o LOAS, que é um benefício de prestação continuada, que é um benefício social. Geralmente são um salário mínimo, ou tanto para o aposentado, ou quanto para a pessoa que tem BPC. Se nós temos, vamos colocar então, 110 mil habitantes, nós temos aproximadamente 8 mil pessoas com deficiência que tem em Ituiutaba. 8 mil pessoas. Você tem noção que essa pessoa come, veste, pode praticar esporte, entretenimento, cultura, lazer e educação. Se o comércio de Ituiutaba não está preparado para atender esse público, olha quanto que eles estão deixando de faturar para atender a pessoa com deficiência. Eu estou colocando, Vilma, a pessoa com deficiência. Geralmente, dependendo do nível de deficiência, você não vai atender só o deficiente. Você vai atender a família, o pai, amigo, mãe, ou um próprio amigo que está com ele. Então, por que você não, fala assim, mas não se vê pessoas com deficiência dentro do comércio? Mas você não está preparado para receber essa pessoa. Então, olha o mercado que se toda empresa, o primeiro foco dele é visar lucro, olha o lucro que ele está deixando de faturar em atender essas pessoas, em trazer esse público para dentro das empresas dele, Vilma. Nós estamos falando de consumo. Verdade. E quando a gente fala de consumo, nós podemos trabalhar, botar aí para o mercado de trabalho, as possibilidades que essas pessoas têm de estar podendo trabalhar, porque hoje com essa abertura de trazer as pessoas com deficiência para a sociedade, nós temos médicos deficientes, nós temos dentistas, nós temos oftalmologista, nós temos empresários, nós temos professor deficiente. Sim. Então, o que as pessoas precisam entender que quando ela vê uma pessoa com deficiência, antes de preocupar com a deficiência, ela preocupa com a pessoa.
Porque o nome já próprio fala pessoa com deficiência. Porque antes da deficiência existe uma pessoa. E essa pessoa, ela tem habilidades, potencialidades, conhecimento, envolve vários outros fatores que é importante olhar para essas pessoas para buscar dar oportunidade. Porque o que a pessoa com deficiência ele busca é respeito e oportunidade para mostrar as suas competências, as suas habilidades e transformar isso em ação. Eu recebo alguns telefonemas de empresa que me procuram e falam, Fábio, eu preciso enquadrar dentro da lei de cotas pessoas com deficiência para trabalhar dentro da minha empresa. Eu quero, qualquer pessoa não vai trabalhar, é só para cumprir a lei. Isso machuca, isso dói, porque a pessoa com deficiência, ela tem potencialidade, ela tem habilidade, ela não quer ser um prejuízo para uma empresa, ela quer gerar lucro para essa empresa, ela quer mostrar para essa empresa que ele tem potencial e de concorrer com qualquer outra pessoa dentro daquela empresa. Que pode trabalhar, e que pode trabalhar e gerar grandes resultados para aquela empresa. Então as pessoas têm que parar de ter esse preconceito de que pessoas com deficiência, ele vai dar despesa. Muito pelo contrário. A pessoa com deficiência, ele tem foco, ele tem um objetivo bem claro, ele é concentrado, ele é centrado nas tarefas. Tanto deficiente físico, como deficiente auditivo, deficiente visual, e o autismo, porque o autismo, como ele é cheio de regras dele, e ele coloca suas próprias regras, o autista tem um poder de concentração e de dar resultado muito alto. Verdade. Então o que as pessoas precisam entender é começar a quebrar esse paradigma e ver que a pessoa com deficiência, ela tem inúmeras potencialidades. Você falou sobre o esporte olímpico, eu vou dar um dado aqui para você, que vai chegar a ficar meio espantado. Nas últimas 4 Olimpíadas, o Brasil trouxe, se não me engano, 24 medalhas de ouro, num total de 45 medalhas, total, ouro, prata e bronze. O Paralímpico da Olimpíada passada trouxe mais ouro do que todas as medalhas somadas nas últimas 4 Olimpíadas do atleta olímpico. Ou seja, o Paralímpico hoje, se não me engano, juntando as 4 Paralimpíadas, ele dá mais de 300 medalhas, enquanto o Olímpico, na última Olimpíada, trouxe 16 medalhas no total. Eu vi. Então, se investir no atleta paralímpico, se investir na pessoa com deficiência, com certeza vai ter grandes resultados. Gente, o assunto tá excelente. Eu estou amando. Eu vou chamar o comercial e já voltamos. É da nossa terra, é da nossa gente, o Web TV Ituiutaba. Marmoraria Cristal está no mercado com a execução de projetos inovadores com um novo contexto, sofisticação de suas obras, buscando sempre as mais novas tecnologias em quartzo, arenito, nanoglass e silestone. Sua obra, nosso ateliê. É da nossa terra, é da nossa gente, o Web TV Ituiutaba. Voltando então novamente com Fábio Guedes. Gratidão por ter vindo, Fábio. Para nós finalizarmos então o programa, eu quero que você deixe uma mensagem, porque o que nós falamos aqui, pessoal, é muito importante. Eu, como psicóloga, eu posso falar. Nós temos que olhar o ser humano com outro olhar. É ser humano, independente de onde ele está, independente da síndrome, independente do espectro da doença, da classificação ou denominação. Então, o Fábio ele tem uma história de vida
que ele vai deixar aqui um recadinho para vocês. E eu não lembro realmente, mas procurem na Netflix esse filme das Paralimpíadas. Vocês vão amar, porque motiva muito a gente. Você imagina, Fábio, você assistiu esse filme? Não, ainda não. Eu assisti domingo, sábado, domingo, assim, de semana. Eu fiquei paralisada, chocada. Falei, meu Deus, como vocês superam, como vocês nos motivam, entendeu? Porque vocês são exemplos. Eu corri uma São Silvestre, só para finalizar, em São Paulo. Corri uma São Silvestre e havia cadeirantes, haviam pessoas de pernas amputadas usando muletas passando na minha frente. Olha isso. Então é um assunto que delonga realmente, é um assunto muito interessante, mas para finalizar, o que você me conta um pouquinho da sua história? Então, eu tenho 25 anos que eu sofri um acidente de mergulho no mar. Eu estava em Guarujá, a gente estava chegando numa ilha, eu saltei de cima da lancha para dentro do mar. Como a lancha estava em movimento, no impacto com a água, eu tive uma fratura da coluna cervical 5 e 6. Nossa. Isso foi muito difícil. Eu fiquei mais de um ano paralisado, mexer somente o olho. E aí eu fui para um centro de reabilitação em Belo Horizonte, e nesse centro de reabilitação eu conheci algumas pessoas, e essas pessoas também me incentivaram a mostrar as possibilidades que eu poderia ter dentro da minha recuperação, da minha reabilitação. E isso me incentivou a querer a ser mais. Então, tem 25 anos que eu estou numa cadeira de roda, e depois que eu fiquei na cadeira de roda, é que eu terminei meu curso superior, já tenho 3 pós-graduação. Olha que legal. E identifiquei minha profissão, consegui identificar quais são os meus propósitos, o que eu quero de vida, que eu acho que é muito importante. Não adianta a gente vir trazer lindas histórias, mas a população, as próprias pessoas têm que identificar qual é o seu propósito, qual é o motivo dele estar aqui e por que ele está aqui, e aí ele buscar realizar aquilo que ele almeja dentro desse propósito. E você falou uma mensagem que para eu deixar, por que as pessoas com deficiência, ele tenta ser um instrumento, uma modificação na sua própria vida. Porque nós sabemos que o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Quando nós conseguimos identificar quais são os nossos limites, as nossas dificuldades, a gente começa a trabalhar isso para superar. Então a gente não quer superar ninguém, a gente não quer superar nada. A gente quer nos superar para nos tornarmos um ser humano melhor consigo mesmo. Então eu acho que uma frase final que eu posso deixar para as pessoas se conhecerem e se superar, que aí com certeza ele será o seu grande motivador. Que lindo. Desde já, gratidão. Para finalizar o programa, não poderia ter uma mensagem melhor. E o que ele disse é verdade. Nós temos que olhar primeiro para dentro, para depois olharmos para o outro, né? Então, desde já, Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite. E fica aí, quem sabe, uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Sempre que você achar interessante me chamar, me convida, que eu terei o maior prazer em estar aqui novamente com você no seu programa. Ok. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. É da nossa terra, é da nossa gente, Web TV Ituiutaba.